Queridos e amados irmãos, é com muita alegria e satisfação que veio-me perante Deus, que veio-me através do Espírito Santo de Deus. Esta mensagem, ela tem por tema aos jovens de hoje, que é esta mensagem. Foi usado este texto da carta de São João por um seguinte motivo. Nós conhecemos muito bem, queridos, o apóstolo São João, o evangelista, filho de Zebedeu, pois este mesmo João escreveu o segundo evangelho, escreveu a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta e o livro do Apocalipse, ou seja, o livro das últimas coisas. Eu poderia usar, meus queridos, outros escritores, outros pregadores, outros profetas para referir-me aos jovens de hoje, mas quando eu leio esta passagem, eu encontro palavras que penetram no fundo do meu coração. São palavras que saem diretamente da boca de Deus para o nosso coração. São palavras que fazem efeito. São palavras que causam verdadeiro impacto no coração do jovem. Aqui em João, capítulo 2, versículo 13 ao 17. São palavras maravilhosas. Por isso, querido jovem, eu falo para você nesta hora através dessa palavra. A teologia explica que João foi um homem amado. A teologia define João, o seu jeito, como um discípulo amado. Por quê, meus queridos? Porque nós encontramos esta feita através da convivência dele com o nosso mestre Jesus. São os relacionamentos que ele teve com Jesus Cristo, relacionamento tal, espiritual, que levou-nos a entender que João foi um homem amado. Então, nós entendemos também através da sua palavra, pois nós conhecemos aquela pessoa, aquele irmão, uma irmã, nós conhecemos uma pessoa também através da palavra, da forma em que ele conversa. E é muito maravilhoso. João, quando ele escrevia suas cartas, quando ele escrevia, falava, pronunciava aqui na Bíblia Sagrada, ele olhou para os jovens e viu e teve e sentiu um motivo muito grande para comentar sobre os jovens, aos jovens de hoje. João Evangelista teve um interesse muito grande de falar aos jovens daquela época, e da mesma forma em que ele falou aos jovens daquela época, ele continua falando através da palavra de Deus aos jovens de hoje. Meu querido jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, o mundo em que vivemos está numa situação difícil. O mundo em que vivemos se encontra num caos espiritual. O mundo em que vivemos, a tendência mundial é só ir para o fim, é só ir para a destruição, pois hoje nós estamos até mesmo passando um período de guerra. Não é totalmente uma guerra ocupacional, mas sim uma guerra que, segundo os Estados Unidos, seria uma guerra de libertação. Mas guerra é guerra, guerra é morte. A guerra, ela causa prejuízos, a guerra, ela causa destruição, e isso está indicando a promessa da palavra de Deus. Mas eu quero pregar para os jovens nesta hora, alertando-os a dar ouvido à voz de Deus através desta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo hoje está oferecendo várias bandejas aos jovens. São as boates,
são as prostituições, são as fornicações, a lascívia, pois está tudo de cabeça para baixo. O diabo, ele tem preparado várias armas, o diabo tem preparado várias bandejas para destruir o jovem, porque tem até um termo que eu gostaria de afirmar nesta hora: a criança de hoje é o adulto de amanhã, com certeza. Então, se ele cresce no caminho do Senhor, se ele passa pelo caminho do Senhor, se ele cresce conhecendo a palavra do Senhor, com certeza amanhã ele será um grande jovem, amanhã e depois será um jovem abençoado, um jovem que vai pregar. A intenção do diabo é destruir os jovens, destruir, cortar. A intenção do diabo é preparar a bandeja para que os jovens fiquem presos no vício, na dependência do álcool. E aí a pessoa fica achando que só existe felicidade no vício do álcool, no vício da nicotina, no vício do pecado e no vício da sujeira. Mas nesta hora, meu querido irmão, nesta hora, minha querida irmã, se você entregar os teus pecados agora, se você confessar, se você apresentar os seus pecados diante de Deus, o Senhor, com todo o poder que Ele tem, Ele vai te perdoar nesta hora, porque Jesus te ama e Ele pode te purificar. Muito bem, então, meus queridos, é isto que o mundo está oferecendo, são verdadeiras ilusões. Parece que você tem felicidade, mas não tem. Parece que você encontra felicidade nas apresentações que o mundo oferece, mas na verdade não é uma verdadeira felicidade. E o que acontece? A depressão toma conta da sua vida. Então eu quero falar nesta hora, eu quero falar neste momento, pelas mesmas razões que o apóstolo João foi levado a escrever aos jovens da sua época. Não há melhores razões como estas. Elas são hoje tão poderosas do que quando João as escreveu. Ele deu conselhos adequados às necessidades e ao mesmo tempo à altura da sua compreensão. João viu qualidade nos jovens. Eu gostaria que você repetisse comigo aí, aonde você estiver, que você tem qualidade. Diga nesta hora: eu tenho qualidade. Eu tenho qualidade. Você não pode ficar assim desta maneira. Se você acha que você não tem valor, você tem valor, sim senhor, sim senhora. Se você acha que não tem valor, você tem valor sim, porque está registrado aqui na palavra de Deus. João, ele escreveu para os jovens, porque ele via qualidades nos jovens. João escreveu para os jovens porque ele viu adjetivo dos jovens, ele viu qualidades. E essas qualidades nós podemos encontrar quando ele disse assim: jovens, sois fortes, a palavra de Deus já está em vós e já venceste o maligno. Eu gostaria de apresentar, eu gostaria de externar, eu gostaria de expor, eu gostaria agora de destacar 3 adjetivos que João apresentou para os jovens. Primeiro, o jovem é forte. O tempo em que nós vivemos produzem jovens fortes. O tempo que nós vivemos requer jovens fortes. Forte de quê? Forte de corpo, forte de base, forte de caráter. Somente aquele que exerce a sua fé consegue ser forte. Se você exercitar a fé, meu querido irmão jovem, minha querida irmã jovem, você vai conseguir ser forte. Só é forte quem exerce a fé em Cristo Jesus. E a fé, diz a Bíblia Sagrada, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você for uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que dá atenção, uma pessoa que ora, uma pessoa que coloca o seu coração na presença do Senhor, se você for uma pessoa que colocar, se você colocar, aleluia,
o seu pensamento diante de Deus, se você colocar a sua vida diante de Deus, se você colocar, entregar por completo ao Senhor Jesus, você vai ser forte, nada vai te abalar, nada vai te abater, porque você é forte, e você pode determinar nesta hora que você é forte, porque nesta hora, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra na sua vida, para que você seja forte, e nunca mais você vai sentir o abalo do mundo, nunca mais você vai sentir o abalo da prostituição, nunca mais você vai sentir o abalo do pecado, porque você é forte. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Foi a primeira qualidade, foi o primeiro adjetivo que João viu no jovem: sois forte. Você pode determinar nesta hora: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, aleluia. Talvez você esteja nesta hora reclamando, falando assim: eu estou fraco, mas eu quero dizer, a Bíblia diz, quando você pensa estar fraco, aí é que você está forte. Não se engane, porque Jesus, Ele te tira do mal. Jesus, Ele socorre. A Bíblia diz que Deus nunca prova ao homem ou à mulher acima do que ele pode. Se você é uma pessoa fiel a Deus, Deus vai te provar até o último momento. No último momento, quando parece que nada mais tem solução, como ali o povo de Israel estava correndo ali, porque Faraó libertou o povo de Israel do Egito. Então para eles não pareciam não ter mais solução, porque quando eles saíram da terra do Egito, Faraó foi atrás dele, e eles caminharam e se depararam perante o mar. E quando eles chegaram perante o mar, olharam para Moisés e falaram bem assim: Moisés, por que estamos aqui? Preferimos comer na terra do Egito, preferimos comer carne e cebola. Por que trouxe-nos aqui, Moisés? Para morrer na mão de Faraó. Então parecia que para eles não ia ter mais solução. Eles olhavam para frente, era o mar, olhava para o outro lado, era pedra, olhava para trás, era Faraó e os seus carros de cavalo. Meus queridos irmãos, mas Deus, Ele faz a obra, aí no momento em que você não pode fazer, Deus faz. Você é forte. Deus abriu uma banda para lá, outra banda para cá, coisa que o homem não pode fazer, Deus fez. Aquilo que você não pode fazer, nesta hora o Senhor Deus vai fazer. Então, querido, esta foi a primeira qualidade que João viu no jovem. A segunda qualidade que João viu no jovem é a seguinte: a palavra de Deus está em vós. Eu vou repetir nesta hora: a palavra de Deus está em vós. Não somente ouvir e ler, mas está em vós. A Bíblia diz assim: a tua palavra escondo no meu coração, para eu não pecar contra ti. E ainda a Bíblia fala desta forma: lâmpada para os meus pés, aleluia, é a tua palavra. É verdade, nós devemos ter a palavra de Deus, não somente ler como um livro secular, não somente ler como um livro comum, não somente ler como um livro de história, como um livro de ciência, como um livro de geografia, mas ler como um livro espiritual, porque só quem é espiritual que entende a Bíblia. O homem natural não compreende as coisas de Deus, o homem não natural não compreende os mistérios de Deus. Somente quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, que você consegue entender a Bíblia Sagrada. Se você ler sem a presença do Espírito Santo, é como se você estivesse lendo um livro comum, mas a Bíblia Sagrada é um livro espiritual, veio da boca de Deus, veio pelos profetas, Deus anunciou aos profetas, anunciou os mandamentos. É um livro totalmente espiritual, e o homem natural, o homem frio, o homem sem Deus, não consegue entender a palavra do Senhor. Se encha nesta hora do Espírito Santo, para que você venha entender a palavra de Deus, e a palavra de Deus entra na sua vida, a palavra de Deus entra no seu coração, a palavra de Deus entra na sua mente, e a palavra transforma, a palavra ilumina, a palavra purifica, a palavra firma, a palavra estabiliza, a palavra resplandece. Oh glória, a palavra retira o homem do pecado, retira o homem do monturo, retira o homem do relento. Jesus vai te tirar do relento agora, porque a palavra de Deus é salvação, a palavra de Deus é libertação, a palavra de Deus é glória, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
eu me recordo agora de uma ilustração maravilhosa. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu me recordo agora quando o jovem, ele estava fazendo faculdade, mas ele tinha esquecido de ler a Bíblia, porque quem não lê a Bíblia não consegue entender as obras de Deus. Quem não lê a Bíblia constantemente, ele passa por coisas, passa por um momento de dificuldade, porque não tem a Bíblia em seu coração. O Senhor Jesus, ele deixou a Bíblia como meio de comunicação dele conosco. Então a maior revelação é a Bíblia Sagrada, a maior revelação é a palavra de Deus. Então o pai dele, que mandava ajuda todos os meses, passou a não mandar mais. O jovem estava fazendo faculdade numa escola interna, e todos os meses o pai dele mandava ajuda para se manter, para a sua despesa na faculdade. Mas só que o pai deste menino descobriu que ele não estava mais lendo a Bíblia Sagrada. O que aconteceu então? O que aconteceu foi o seguinte: ele pegou e parou de mandar o dinheiro para o seu filho. Então o seu filho começou a pedir ao seu pai: pai, manda dinheiro. E o pai falou bem assim: meu filho, leia a Bíblia. E outra vez o filho pedia ao pai: pai, manda dinheiro para eu pagar as despesas da faculdade. E outra vez o pai falava: leia a Bíblia, meu filho. Foi um mês, e as mesmas palavras iam sendo anunciadas. 1 mês, 2 meses, 3 meses, o filho pedindo ao pai: pai, eu quero dinheiro. E o pai falando: leia a Bíblia, meu filho. Quando chegou no final do ano, aleluia, o pai foi visitar o seu filho. Já havia 8 meses, de 8 meses, quase 1 ano, que o pai não mandava mais dinheiro para as despesas da faculdade, e o filho estava reclamando. Então quando os dois se encontraram no final do ano, o filho falou para o pai: meu pai, por que o senhor não mandou dinheiro para mim? E o pai retrucou para o filho e disse assim: você leu a Bíblia? E o filho falou: eu não li a Bíblia. Então o pai mandou o filho pegar a Bíblia, e o filho pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, e aquela Bíblia estava repleta de dinheiro para 2 anos de despesa da faculdade, porque o pai havia colocado lá quando ele foi fazer uma visita no começo do ano. Se você lê a Bíblia, você tem prosperidade. Se você lê a Bíblia, você tem, o Senhor Deus vai te dar prosperidade. Isto é um exemplo de fé, isto é um exemplo de prosperidade, isto é um exemplo de consideração à palavra do Senhor. Talvez a Bíblia Sagrada está na tua casa, enfeitando só a sala, enfeitando só o armário. Você não pode deixar a Bíblia empoeirar, você tem que seguir a palavra de Deus. Jovem, a palavra de Deus está em vós. Não somente a tenha debaixo do braço, não somente a tenha na sua mão, mas penetre na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. O terceiro argumento foi o seguinte, o terceiro adjetivo foi o seguinte: já venceste o maligno. É verdade, jovem, você já venceu o maligno. Você já venceu o maligno da prostituição, você já venceu o maligno do pecado, você já venceu o maligno da miséria, meu irmão. Você já venceu o maligno da miséria, minha irmã. Aleluia, Jesus. Você já venceu o maligno nesta hora está caindo por terra aí no seu lar. Oh, aleluia, aleluia. E talvez eu não venha conhecer as pessoas no qual esta mensagem estará falando, aleluia. Talvez esta mensagem, aleluia, possa ir tão longe ou tão perto de mim, mas eu creio que Deus preparou esta mensagem para você nesta hora, que está ouvindo essa palavra, está ouvindo esta pregação. Nesta hora eu ministro sobre o seu lar, eu ministro sobre a tua casa, eu ministro sobre a sua vida, meu jovem, minha jovem, que você vai receber a vitória e o maligno já caiu. Sabe por quê? Porque você já venceu o maligno. O jovem forte vai vencer o maligno. O maligno ele é vencido, sim, como eu já falei, pela palavra e não por sua força. Não adianta você querer usar a sua força para vencer o maligno. Não adianta você querer usar a sua vontade. A única forma que vence o maligno é você colocar o seu joelho no chão, é você colocar a sua vida no pó, aleluia, é você colocar a sua vida perante Deus, que você vai vencer o maligno.
Eu já venci o maligno. Determina agora, meu irmão. Determina agora, minha irmã. Eu já venci o maligno. Você já venceu o maligno. Aleluia. Se você determinar no seu lar, se você determinar no seu trabalho, no seu emprego, no seu carro, se você determinar em qualquer lugar, eu já venci o maligno. Realmente você vence, porque Jesus te deu autoridade para vencer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode nesta hora ministrar sobre a tua vida. Você pode nesta hora ministrar sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero nesta hora que você receba a sua vitória. Jovem, você é forte. Por que você é forte? Porque a palavra de Deus está em vós. Você já venceu o maligno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Receba a vitória em nome de Jesus. Amém.